Amém. Então, nós estamos numa série que chama-se Minha Fase Nada a Ver. Essa é a terceira parte. Se você perdeu, eu recomendo que você procure no nosso canal do YouTube, o refúgio.tv, que lá tem um playlist já com essa série. Já foram 2 mensagens. A primeira fala sobre honra, a segunda sobre relacionamento, segundo a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre profissão, sobre a vida profissional. Eu já quero fazer já um pequeno disclaimer antes de... Eu não sei como que seria disclaimer em português, mas um pequeno aviso antes, que hoje eu vou usar bastante texto bíblico, eu vou falar um pouco de história, e então eu vou pedir a tua atenção. Se você quiser, pode dar uma corridinha agora no banheiro, ou se não, depois segura teu xixi, não bebe água, desliga o teu celular. Eu vou pedir a tua atenção aqui essa noite. Então, para isso, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: ei, se você dormir, eu te acordo. Agora vira para o outro lado e diz: ei, se eu dormir, você me acorda. Beleza? Abra a tua Bíblia. Lá em Números capítulo 22. Se você trouxe a Bíblia analógica, sabe que no Sermão do Monte diz: bem-aventurado aqueles que usam Bíblia analógica, porque eles vão ter uma cadeira especial lá no céu. Números capítulo 22. Na minha Bíblia diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora, essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então, o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Agora dá um pulo lá no capítulo 25. Vira aí algumas folhas. Capítulo 25. No versículo 1 ao 3 diz assim: quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas que eram feitas sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam aos seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Curva a tua cabeça. Senhor Deus poderoso, eu te peço, Pai, que tu me uses essa noite, Senhor. Oh Deus, eu quero diminuir, Senhor, porque eu não sou nada mesmo, eu sou apenas pó, Pai. Oh Deus, eu sou limitado, Pai, mas em Ti há toda a sabedoria, Pai. E eu quero, Senhor, que o Teu Espírito me use essa noite, Pai. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar, Senhor, os corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Faz essa oração comigo. Deus, está aqui meu coração. Que seja como terra fértil para receber a Tua palavra. Me confronta, me desafia, me transforma e me muda. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de Números ali conta um episódio
onde que um rei ficou apavorado quando soube que o povo de Israel acampou ali perto. Então resolveu chamar Balaão, um profeta, onde que tinha a fama de que tudo quanto ele orava, tudo que ele abençoava, realmente era abençoado. E aquilo que ele amaldiçoava, era amaldiçoado. E Balaão, eu não quis continuar aqui a leitura, senão seria muito texto, diz no mesmo capítulo 22, e no 23 e 24, que ele tentava amaldiçoar, e toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele proferia bênçãos. Ele abençoava o povo de Israel. E com isso, o rei que contratou ele ficou furioso, ficou muito nervoso com isso. Até que um momento, o Balaão falou assim, eu não tenho como amaldiçoar esse povo, porque eu tenho que obedecer ao Senhor, eu tenho que obedecer a Deus. Mas eu vou te dar uma estratégia de como você faz para acabar com esse povo. Você faz o seguinte, você pega as mulheres do teu povo e infiltra elas dentro do acampamento deles. Os homens vão ter relações com elas, eles vão se envolver com elas, e assim você vai conseguir destruir esse povo. E foi isso que aconteceu. Ele conta no capítulo 25 exatamente o que aconteceu isso. Tenso. Bem complicado. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com vida profissional? Por que você contou essa história totalmente nada a ver? Quero dizer que tem muito a ver com o que acontece hoje com o mundo. Nós falamos sobre honra, nós falamos sobre relacionamento. E para você começar uma carreira, uma vida profissional, se você já tem uma profissão, você tem que estar atento a alguns pontos. E eu quero essa noite abrir os teus olhos para o que acontece pelo mundo. Hoje, nós vivemos uma coisa chamada marxismo cultural. O que é marxismo cultural? Para você entender o que é isso, eu tenho que explicar quem foi Karl Marx. Foi quem criou o comunismo. Lá no início do século XX, durante a Revolução Industrial, o mundo vivia uma grande pobreza. E de repente começou a viver uma grande riqueza. Começaram a vir as indústrias e começou a gerar dinheiro para o povo que até então não sabia o que era isso. E esse homem, ele previu que, começando a analisar, ele viu que o capitalismo ele não iria harmonizar com a natureza humana. Então ele começa a criar uma doutrina que diz que para o homem viver em plena paz, viver numa vida confortável, a classe trabalhadora teria que tomar o poder. E teria que tomar o poder à força. Então, daí ele escreveu 2 livros, O Capital e o Manifesto Comunista, para que acabasse com o salariato e a classe trabalhadora tomasse o poder e vivesse em harmonia. Somos um, o que eu tenho você tem também. Na teoria, a coisa mais linda, mas na prática não funcionou. E ele foi além disso, porque ele disse que não seria só uma tomada de poder política ou econômica, seria uma tomada de poder social, ideológica e religiosa. Então todo mundo teria que acreditar na mesma coisa. Não poderia acreditar em Deus. Com isso, ele mesmo dizia que a religião, principalmente o cristianismo, era o ópio da sociedade. Então ele pregava totalmente contra isso. E as pessoas depois dele que tomaram o poder, a partir desses manifestos, já existia a questão do socialismo, mas tomou força com o manifesto comunismo, onde que saiu uma coisa chamada nazismo, fascismo e o comunismo. E a tomada de poder realmente aconteceu no mundo, principalmente no lado oriental do planeta, a Rússia, Coreia, onde que cristãos foram perseguidos, quem acreditava em Cristo foi torturado. Mas, durante essa época, surgiu um homem chamado Antônio Gramsci, que ele era totalmente a favor do marxismo, ele era totalmente fanático por isso, só que ele achava que a maneira como que foi colocado, implantado o marxismo não estava certa.
E, ironicamente, ele foi preso pelo fascismo durante 20 anos, e durante esses 20 anos que ele passou na cadeia, ele escreveu 31 livros, que são os chamados o Caderno do Cárcere. E nesses 31 livros ele prega uma maneira correta de você implantar o comunismo em países do Ocidente, em países que regem o cristianismo ou o judaísmo. E a maneira disso seria de uma forma sutil, não pela força, mas pela cultura. Onde que Karl Marx ele dizia que a vida influenciava direto o pensamento, ele dizia que o pensamento influenciava a vida. E a partir daí, desses manifestos do Gramsci, onde que começou a surgir uma revolução que ele diria que era a revolução voluntária, onde que as pessoas, desde cedo, seriam alimentadas com os conceitos marxistas, e depois, quando elas estivessem numa vida adulta, elas estariam tão enraizadas com esses conceitos que elas seriam marxistas sem saber. Seria a revolução voluntária. E eu quero te dizer que o partido que regeu o nosso país por 14 anos, a formação dele, no manifesto, na carta de formação do partido, eles usam palavras explicitamente gramscianas. Gramsci dizia que deveria ter uma hegemonia de classes. E o partido que regeu o nosso país por 14 anos dizia que eles iriam ter uma hegemonia de classes. Que eles iriam doutrinar as pessoas com os conceitos de Gramsci. A grande maioria dos que fundaram o partido, eles eram estudiosos de Gramsci. Então hoje, enraizado nas faculdades, enraizado na nossa cultura, principalmente em filmes, novelas, estão os conceitos marxistas, onde que toda essa questão, essa discussão de ideologia de gênero, não importa se você é homem ou mulher, tem que ser tudo a mesma coisa, está enraizado na nossa cultura. Exatamente a mesma estratégia que Balaão resolveu usar contra o povo de Deus em Israel. O que tem a ver isso quanto à vida profissional? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque eu incentivo você a buscar uma profissão, eu incentivo você a estudar, a ter uma carreira, principalmente os que pensam no ter um relacionamento cristão, ser abençoado por Deus. Sim, você precisa ter isso. Mas isso vai além de você só ter um bom emprego, vai além de você só ter uma vida econômica boa. Isso vai além. Isso vai na questão de você tomar lugar estratégico, tomar um posicionamento para influenciar o planeta que você vive. Se você trabalha onde que você trabalha, se você estuda onde que você estuda, você não está lá por acaso. Você está lá para ser um representante de Deus. Em Isaías capítulo 60, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez. Isaías capítulo 60. Diz o que nós devemos fazer. Levanta-se. Levanta-te, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Todo mundo sabe do Sermão do Monte, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Agora, ser a luz do mundo não é só você vir aqui buscar a presença de Deus, ficar cheio de Deus e voltar para a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido.
Você é a luz de Deus para você se levantar no mundo que vive na escuridão, para você resplandecer a luz do Senhor, para você influenciar as nações. Estudando justamente essa palavra, eu vi que na década de 70, exatamente em 1975, 2 homens usados por Deus, Bill Bright e Loren Cunningham, ele estava à frente de um ministério chamado Cruzada Cristã e o outro de um ministério conhecido como Jocum, Jovens com uma Missão. E eles recebem uma revelação de Deus justamente sobre isso que está acontecendo com o mundo. E uma estratégia de como discipular, mas não discipular apenas pessoas, mas discipular nações. Essa mensagem que eles começaram a divulgar se chama as mensagens dos 7 montes, onde que ele diz que são 7 pilares, 7 estruturas que são capazes de alterar toda a sociedade que você vive. A partir do momento que um homem de Deus se levanta nela e se posiciona numa dessas 7 pilares. Esses 7 pilares são a igreja, a família, a educação, o governo, a mídia, arte e entretenimento e os negócios. Então, se você está numa posição que você, numa fase da tua vida onde que você precisa procurar uma carreira, precisa procurar um vestibular e você não sabe o que fazer, busque a Deus e busque orientação de Deus para atingir uma dessas áreas. Porque uma vez que um homem de Deus, de verdade, estiver em uma dessas áreas, é capaz de mudar o nosso país. Um exemplo disso é o que está acontecendo no nosso governo. Deus levantou um juiz chamado Sérgio Moro, onde que está revolucionando a nossa política, onde que as pessoas estão ficando apavoradas, de medo, principalmente os corruptos, de cair na malha fina dele. Olha só o que um homem levantado por Deus é capaz de fazer com uma nação. São 7 áreas onde que podem realmente revolucionar o lugar onde que você vive, o país onde que você vive. Arte e entretenimento, entra também a questão de esporte. Atletas de Cristo, olha só a influência de um atleta que pode ter na vida das pessoas. Questão das artes, vocês conhecem a história do Rodolfo? O que ele era e o que ele se tornou. E como ele está influenciando as pessoas com a mensagem de Cristo. São 7 pilares onde que você pode realmente mudar o planeta. E pensando nisso, eu montei aqui 7 pontos de como você pode influenciar ou expandir o reino de Deus através de uma profissão. Eu, desde muito jovem, desde pequeno, eu sempre tive na minha cabeça, sempre fui focado na área de desenvolvimento de software, eu sempre pensei nisso. Desde criança, quando perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, sempre foi isso que eu falei. E eu dediquei a maior parte da minha vida a isso. Montei uma carreira, mais de 15 anos. Cheguei a trabalhar num lugar conhecido como a Meca, para a área, que eu cheguei a trabalhar no Vale do Silício. E em determinado momento da minha vida eu resolvi mudar, cansei, mudei de área, mudei de profissão. Passaram-se 3 anos que eu saí realmente da área. Trabalhei em outras áreas, administrei uma empresa, eu trabalhei com ilustração. E durante esse período, chegou ao início desse ano onde que eu vi que eu deveria voltar para a minha área. E eu coloquei no altar, diferente de como eu já tinha conduzido a minha carreira anteriormente, porque na época eu não conhecia Cristo como eu conhecia hoje, como eu conheço hoje. Eu não experimentava um relacionamento tão próximo com Deus. E eu coloquei em oração e eu decidi voltar para a área. E a estratégia que eu tomei foi o seguinte. No início do ano que eu precisava começar a procurar emprego para a área,
eu reservei uma semana inteira da minha vida, uma semana inteira onde que eu iria me consagrar. Então eu jejuei durante esses 7 dias, eu entrei num período de oração pesado, eu procurei um monte aqui, me enfiei no mato, quase que me perdi, mas enfim, para conseguir me isolar, para buscar a Deus, para conseguir ter noção de uma estratégia de como alcançar a Cristo. Não buscar voltar para a área, não buscar uma empresa, não buscar um emprego só para ter dinheiro, só para poder pagar a conta. Mas ter um emprego para poder transformar vidas. Vidas com o que Deus me deu de talento. E Deus me deu um emprego. Toda vez que eu fazia uma entrevista, ou quando surgia uma oportunidade, alguém vinha me procurar, ou quando eu entregava um currículo, eu colocava sempre em oração. E eu pedi para Deus que as portas que não fossem da vontade dele, as portas onde que eu não fosse estar lá, sendo luz, ou influenciando pessoas, que fossem fechadas. E surgiram várias propostas. Mas sempre quando eu fazia uma entrevista, acontecia alguma coisa que não vingava. Até que a empresa onde que eu estou trabalhando realmente aconteceu. E eu coloquei algumas coisas para Deus. Eu pedi que eu não precisasse sair da onde que eu moro, não precisasse sair de São Bento. Eu coloquei que os projetos fossem realmente interessantes, mas principalmente que eu trabalhasse diretamente com pessoas. Porque, principalmente quando eu trabalhava no Vale do Silício, eu trabalhava sozinho em casa. Como que eu ia influenciar alguém se eu trabalhava sozinho? Então eu coloquei que realmente eu precisava trabalhar junto com pessoas. E abriu essa porta, surgiu essa oportunidade. Fiz a entrevista, estava ótimo. Chegou na parte salarial, não chegava nem perto do que eu precisava. Aí eu pensei, acho que não é da vontade de Deus, né? Coloquei em oração. Senti que realmente era. Então vamos lá, né? Comecei a trabalhar. Logo quando eu entrei na empresa, as ferramentas, que não quero ser muito técnico, eu já fui bastante técnico até agora. As ferramentas que eles trabalham lá eram coisas que, para mim, na época onde eu trabalhava, eu nem olhava, que eu achava um negócio extremamente ultrapassado. E foi complicado o começo. Foi bem difícil. Mas eu me mantive fiel a isso, me mantive fiel a Deus. E as coisas começaram a acontecer de maneira diferente. Eu estou há 8 meses lá, eu já fui promovido 2 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas principalmente, nessa semana agora, eu tive uma reunião com a chefia, com os meus chefes, e eles falaram uma coisa que, depois que terminou a reunião, eu saí correndo para o banheiro, para que ninguém me visse chorando. Porque eles chegaram para mim e falaram, olha, a gente tem gostado do teu trabalho. Principalmente porque você se tornou uma referência neste lugar. E eles falaram que, olha, eu quero que você se torne cada vez mais uma referência neste lugar. Eu falei, mal sabia ele que é esse o meu objetivo. Sempre foi o meu objetivo naquele lugar. E foi bem num dia que eu estava orando, porque eu estava num conflito que eu pensei, Deus, nesse tempo eu não consegui falar diretamente sobre você para alguém. Na realidade eu falei algumas vezes, mas sempre quando eu falava eu evangelizava alguém, essa pessoa ou era mandada embora ou pedia para sair. E eu fiquei, o que está acontecendo? Mas mesmo trabalhando com um computador, onde que o maior risco é você cortar o dedo com papel ou com uma impressora,
Já aconteceu de uma pessoa, durante o expediente, ela sofreu um ataque cardíaco, cair no chão e quase morrer nos meus braços. Foi. Ela, de repente, teve um ataque, caiu no chão e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei lá, a pessoa sem ação, eu comecei a orar pela pessoa e a pessoa volta. E eu vi a importância de estar sendo luz no lugar onde que você está. Eu peguei, depois conversei com aquela pessoa, falei, olha, a maneira como você está vivendo a tua vida, dá para ver que não está dando certo. E se você morresse, para onde que você iria? Era um senhor casado com um filho pequeno. A importância de você ser luz onde que você está. Então, para que você seja realmente luz, são 7 passos que você pode anotar. Que o primeiro, assim na história de Balaão e Balaque, continuando no capítulo 25, quando o povo começa a se envolver com as mulheres ali, e começa a despertar a ira de Deus, um homem se levanta. Finéias se levanta e ele começa a ir atrás dos que influenciavam as pessoas e ele começa a executar literalmente as pessoas. Então o primeiro ponto é você executar esse mal gramsciano que está enraizado na nossa sociedade, com uma desintoxicação da tua mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, renovemos a nossa mente. Então você precisa se desintoxicar disso, então você precisa de uma renovação da tua mente, da maneira de você pensar. E outra coisa que você precisa fazer é buscar uma cura da tua alma. Por isso a importância de ser discipulado por alguém. A importância de você ter um discipulador, porque ele vai te ajudar justamente a renovar a sua mente e a curar a sua alma. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados, pedir perdão para Deus, mas confessar para os nossos irmãos, porque a partir do momento que você confessa, você é curado. Então você tem que confessar os seus pecados. A pessoa mais confiável é o teu discipulador. Porque assim você é curado. Porque se você não for curado, e a partir do momento que você entra numa faculdade, ou que você começa a exercer uma profissão, onde está envolvido com pessoas, se a tua alma não está curada, é muito fácil de você perder o teu objetivo. Se a tua alma não está curada, facilmente você vai levantar um bezerro de ouro, assim como Israel fez quando estava no deserto. Então você precisa desintoxicar. Você precisa curar a tua alma e renovar a tua mente. E para você renovar a tua mente, é o segundo ponto. A leitura da palavra. É você ter uma vida de devocional, você lê a palavra de Deus. Porque quanto mais você lê, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais os teus pensamentos, mais a tua mente é renovada. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz a importância de você ler a palavra, porque ela é a tua espada. Ela é a arma para você entrar nessa guerra. O terceiro ponto extremamente importante é ter uma vida de oração. No meio dessa guerra, você vai lutar e você precisa estar preparado para isso. E para você expandir o reino de Deus, em Zacarias capítulo 4, versículo
6 diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então você precisa ter uma vida constante de oração. Nesse tempo, principalmente no início, onde que eu estava nessa empresa, eu vivia constantemente orando. E às vezes quando a pressão pegava, o que eu fazia era correr para o banheiro. Até achavam que eu tinha problema no estômago, de tanto que eu corria para o banheiro no início. Mas era um lugar que eu conseguia me fechar e ficar isolado. E mesmo por um período curto de tempo, eu me ajoelhava ali no banheiro mesmo e eu clamava a Deus e eu pedia por Espírito Santo me encher. E quando eu saía totalmente renovado. E outro segredo para você expandir o reino de Deus através da tua profissão, usando a oração, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Que é você orar em línguas. Uma vez, um discípulo meu, comentei com ele que ele deveria estar constantemente orando em línguas. E ele trabalhava numa produção, trabalhava numa fábrica, e eu esqueci de um detalhe de comentar com ele, que você não precisa orar alto em línguas. Você pode falar baixinho. Ninguém precisa ouvir você falando em línguas. E ele estava montando os móveis e ele começava... Diz que ele levou uma bronca do supervisor que achava que ele estava meio louco porque ele ficava orando em línguas. Você não precisa fazer isso alto. Faz baixinho. Faz ali só para Deus ouvir. Mas olha, não faça com pensamento, faça com a boca mesmo. Porque a palavra diz que a oração em línguas é como se você tivesse conectado com o Wi-Fi do céu e você está fazendo atualização do teu software ali, do teu aplicativo, constantemente. Então, quanto mais você ora em línguas, mais aplicativos são baixados, mais... Então, a importância da oração de línguas é isso. É a atualização, você vai estar sempre atualizando. Quanto mais você ora, se você não ora em línguas, você não é atualizado. E a oração em línguas diz que você é edificado com isso. Você não sabe o que você está orando, mas o Espírito está fazendo você orar pelo que você precisa. E às vezes Deus te dá estratégias. Às vezes Deus te mostra coisas. Eu trabalhando e orando em línguas, às vezes eu estou diante de problemas extremamente complexos de se resolver. E de repente, coisa... Meus olhos se abrem e eu consigo ver exatamente o que é. E eu vejo que não é pelo que eu estudei ou pela minha inteligência, mas é pelo aplicativo que foi atualizado dentro de mim. Ore constantemente. O quarto ponto é a excelência. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz: tudo que você fizer, tudo que você falar, faça para a glória de Deus e faça como se fosse para Deus. Excelência. Não façam as coisas de qualquer jeito. Seja o melhor, faça com o melhor, faça como se fosse para Deus. Se você está na escola, se você está nos seus estudos, estude de verdade. Faça o melhor. Foi através da excelência de José que ele foi lembrado e se destacou. Foi através da excelência de Daniel que ele se destacou. Faça como se fosse para Deus. O quinto ponto, e esse
é o que, infelizmente, na nossa sociedade, mais acontece o inverso. O quinto ponto é o testemunho. Dê testemunho. Não adianta você chegar para alguém que você estuda junto, que você trabalha junto, e tentar falar do amor de Deus se a tua vida não testemunha isso. Em Lucas capítulo 17, versículo 2, diz que vale mais você amarrar uma pedra no teu pescoço e você se jogar na água do que você escandalizar alguém. É sério isso. E hoje em dia nós vemos pessoas que poderiam mudar um desses 7 pilares, principalmente no governo, por ser um homem de Deus na política, mas eles não dão um testemunho de vida. Pessoas que levantam a bandeira, falam para todo mundo que eu sigo a Cristo, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas fazem isso só para conseguir votos. E acabam envergonhando o evangelho. Quantos homens de Deus poderiam estar na política e não precisariam falar nada que seguem a Cristo e mudar realmente, influenciar, mas preferem levantar a bandeira para conseguir votos. E se corromper assim como Balaão se corrompeu. O 6º ponto, confiar em Deus. Em Salmo capítulo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como um monte em Sião, que não se abalam, mas permanecem. E às vezes não é fácil. Você pode achar, não, tem um chamado. Meu chamado é na área dos negócios. Então, no meu chamado, Deus está comigo, eu vou ser imbatível. Então, assim que eu começar a exercer essa profissão, eu vou rapidamente me destacar, rapidamente eu vou estar no topo. Na realidade, eu já vou chegar no topo. Eu já vou buscar um emprego já na diretoria, não quero começar de baixo. Mas não é assim que as coisas acontecem. Às vezes Deus te coloca justamente de baixo, para você ir conquistando aos poucos, para você ir resplandecendo a luz dele desde o princípio. Principalmente para fortalecer a tua fé e fortalecer a tua confiança em Deus. A Bíblia conta 2 exemplos. Um que foi até nessa semana, durante o carisma, que eu lembrei da história. Na verdade, os 2. Um eu pedi para fazer o exercício sobre isso, mas minha professora não deixou. Mas foi bom, eu vi que foi de Deus, porque me fez lembrar de outra coisa. 2 exemplos sobre confiança em meio à pressão. Foi um na vida de Abraão e outro na vida de José. Abraão recebeu uma promessa de Deus, recebeu uma profecia. Falou, sai da onde que tu tá, mano, vaza para outro lugar, vai para São Paulo, lá tem emprego, corre lá. Ele pegou tudo que ele tinha e ele foi. Certo na promessa de Deus. Mas quando ele chegou lá, o bicho estava pegando. Era muita gente desempregada, ele chegou lá para procurar emprego, não tinha filas enormes. O que ele fez? O pai da fé vacilou. Não soube confiar em Deus e pulou fora. Ele foi para o Egito, saiu do país, foi procurar emprego fora. Que ele não soube confiar em Deus, já que ele tinha a promessa, já que foi Deus que mandou ele ir para aquele lugar, na hora da pressão, na hora que o bicho pegou,
Pulou fora. Claro que depois ele aprendeu com isso, passou um perrengue absurdo, teve que voltar, mas ele aprendeu. E um outro exemplo é José. José estudava administração, foi fazer estágio no Egito, passou um baita de um perrengue porque ele teve que trabalhar de escravo, as condições eram meio precárias ali para ele, não ganhava o que ele queria, o que precisava. Mas ele confiou em Deus. E não foi da noite para o dia, passou um tempão. Um tempão. E quando as coisas pareciam que melhoravam, que ele estava lá como escravo, conseguiu um estágio, na casa de Potifar, lugar massa pra caramba para trabalhar. A mulher do chefe dele deu em cima dele, ele fugiu, deu mó treta. Foi mandado embora, foi preso ainda, acusado disso. Então, quando tudo parecia que estava melhorando, deu treta. Ele tinha tudo para desanimar e falar, não está dando certo isso aqui. Mas ele não desanimou, ele continuou fiel a Deus, ele continuou confiando em Deus. Onde que depois de 2 anos ali, no Carandiru, preso, nem sei se o Carandiru existe ainda, mas enfim. Deus tirou ele dali direto para trabalhar como governador. Para mudar o país dele. O país que ele estava, desculpa. Então confie em Deus. Confie em Deus. E o 7º e último ponto é paciência e fidelidade. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz, ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. José estava lá, preso, mas ele teve paciência. Ele foi vendido como escravo, mas ele teve paciência. E foi fiel a Deus. Sabe que nessa fase da vida, onde que você tem que procurar uma carreira, procurar uma profissão, ou que ainda está na faculdade, está recém começando a profissão, tem muita incerteza, muita insegurança. Mas, se você está no lugar onde que você está, respondendo um chamado de Deus, você não está sozinho. Tem um Deus que é o Deus do impossível que está contigo. Então sim, eu incentivo você a procurar uma profissão. Sim, eu incentivo você a fazer uma faculdade. Sim, eu incentivo você a ter uma carreira. Mas para você ir além de apenas estar lá porque você precisa de uma profissão ou porque você quer ter uma vida mais confortável. Você venha transcender essa ideia, que você venha estar lá para influenciar. Para você ser luz. Para você ser luz num lugar cheio de trevas. Essa questão de Gramsci que eu comentei aqui, nós não somos os únicos países o único país que está com o marxismo incrustado na nossa cultura. E a tendência é piorar. E se você acha que então eu vou pular fora desses países que está impregnado na cultura, o outro lado é o conceito justamente de Marx, a força. Então, se você for ver, hoje o nosso mundo são 2 forças que logo, logo vão começar a se conflitar. Por um lado, toda essa questão da cultura, não tem gênero, é tudo a mesma coisa,
agora ser ateu é modinha, se você acredita em Deus, você é um ignorante, se você lê a Bíblia, você acredita em conto de fadas. E por outro lado, tem um extremismo, que se você falar em Cristo e não em Alá, arranca a tua cabeça. E é nesse mundo que nós vivemos. E é nesse mundo que você tem que resplandecer o amor de Cristo. É nesse mundo que você tem que oferecer a outra face. É nesse mundo que você tem que amar as pessoas como Cristo ama. Vamos se colocar de pé. Se você acha que você precisa de uma dose mais forte desse Espírito, se você acha que você precisa de uma carga para aguentar a pressão que vem, agora é a hora certa para isso. Para que a partir de segunda-feira você possa entrar no lugar onde que você estuda, onde que você trabalha, tendo em mente que você vai estar lá para ser luz. Pode. Deve. Eu lembrei, um dia eu vi, alguém me mandou um vídeo e é muito de encontro a isso. No Fantástico, a gente não assiste, mas me disseram que tem um bloco nesse programa que o chefe, o dono da empresa, ele se transforma, uma grande empresa, uma coisa gigantesca, assim, ele se transforma, faz uma transformação e ele vai trabalhar no meio do povo para ele ver como é que está a empresa dele funcionando e como que as coisas funcionam, tal. E aí esse CEO dessa empresa gigante, que não tinha contato com o chão, né, com os operários, transformaram ele. Então, mudaram todo o cara, assim. E aí ele foi trabalhar junto com os operários. E foi muito bacana, porque ele então começou a ter o contato com essas pessoas, e das pessoas que ele trabalhou foi um rapaz, e ele fez que não sabia, e falou para o rapaz ensiná-lo, né? E aí esse rapaz super prestativo ali com o novato, ensinando, e ele era muito bem-humorado, ele era muito feliz. Aí chegou uma hora que ele falou assim, como é que você consegue trabalhar tão bem-humorado? Eu vi isso, foi muito legal. Como que você consegue trabalhar tão bem-humorado? Como é que você não cansa? A gente está aqui há dias e você está sempre disposto. Aí ele falou assim, porque tudo que a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. E aí, enfim, aí passou ele trabalhando com algumas outras pessoas e tal, e no final o presidente da empresa mandou chamar essas pessoas. E eles, meu Deus, super tensos, né? O que vai acontecer? Porque quem sou eu? Por que o dono quer conversar com a gente, né? Era em outro prédio e tal. E aí me marcou muito, porque no momento que esse menino entra, e esse patrão, ele não fazia ideia que era o mesmo cara, porque enrolaram o cabelo dele, colocaram um óculos, ele era muito diferente. Aí ele falou, sabe o fulano de tal, que não sei o que lá, e ele todo assim intimidado ali. Ele falou, sei, o que tem ele? Aí ele falou assim, então, esse era eu. E eu tive a honra, ele falou, de trabalhar com você. E teve algo que você falou para mim que me impactou. E nesse momento, o cara começou a chorar. Foi muito impactante, assim, ele começou a chorar e ele falou assim, eu nunca vou me esquecer de que você me disse que tudo que você fazia como se estivesse fazendo para Deus. E ele ganhou, esse cara, assim, agraciou ele, o favor do Senhor veio sobre esse irmãozinho, sabe, de uma tal maneira, assim. E eu falei assim, uau, que testemunho! Eu assisti isso daí e falei assim, gente, olha o testemunho desse rapaz, que impacto! Né? Porque
o dono da empresa teve contato com um filho de Deus ali, que realmente tocou o cara de uma maneira, então assim, muito, muito legal. Compartilhei também no meu Face, que eu assisti no Face, e achei incrível uma advogada que achei demais. Ela nasceu, foi criada no lixão. Vocês viram isso? Demais, né? Ela foi criada no lixão e aí ela tinha feito direito, advocacia, e ela foi chamada no programa que ela estava fazendo aquela coisa de competição, sabe? Quando tem duas pessoas para o prêmio e tal. E ela estava concorrendo porque ela queria fazer uma pós-graduação. E ela estava lá concorrendo com uma moça e ela não via a cara dessa moça. Então ela estava de um lado e a moça do outro lado, e aí ela estava lá porque ela queria uma pós, mas a outra moça estava lá porque queria uma casa. E aí chegou um certo momento do jogo que ela começou a torcer pela moça. Aí o Celso Portioli, não sei como ele chama, falou assim, mas peraí, você está torcendo para quem ganhar? Aí ela falou assim, eu estou torcendo para ela, para a outra, eu estou torcendo para a Maria. Ela falou, mas como que você está torcendo pela Maria? Isso aqui é um jogo, você tem que jogar, você está aqui, você não quer fazer tua pós, não é teu sonho. Aí ela falou assim, para mim a pós eu posso trabalhar e conseguir, agora ela precisa de uma casa. Aí ela respondeu isso, ele falou, não, imagina, isso aqui é um jogo, você tem que jogar e que não sei o quê. Aí ela olhou assim para ele e falou assim, existem alguns momentos na vida que a gente pode até estar jogando, mas a gente tem que entender a hora de parar. Aquilo, gente, foi um impacto tão grande para aquele cara, que ele perdeu a voz, ele parou assim, e ele começou a chorar, o apresentador. Daquilo, aí ela falou assim, você imagina se todo mundo fosse ficar pensando assim nos outros? Aí ela respondeu assim, o mundo seria muito melhor. Aí ele falou, mas você nunca viu ela na vida, você nem sabe nem quem ela é, você nunca viu. Ele falou, não importa. E aí, mas vamos continuar então. Aí continuou o jogo, e a outra errando, ela ganhava o ponto, então não tinha muito o que fazer. Enfim, ela ganhou. Aí chegou o reitor da universidade, deu para ela a pós-graduação, e aí ele falou assim, mas você... Porque ela estava achando que ela ia concorrer à pós e a outra um dinheiro, 15 mil reais. Aí ele falou assim, não, mas você ganhou os 15 mil também. E entregaram os dois cheques para ela, um de 7 mil e outro de 8 mil. E aí entregaram os cheques para ela e ela super feliz, tirando foto com o cheque e tal, que não sei o que. Ele falou, agora você pode fazer o que você quiser com esse cheque. Ela sem titubear, ela não, a outra lá do outro lado, ela pegou os dois cheques na mão, toda feliz, e Maria! E foi entregar os 15 mil para a mulher. Quando ela chegou do outro lado, era a Fernanda Brum, fingindo que era essa tal de Maria, porque estava todo mundo fazendo isso para ela ganhar. Gente, quando ela vê que as duas se encontram, mas a Fernanda Brum do outro lado, enquanto ela, eu quero dar para Maria, e que não sei o quê, ela chorava com o desprendimento de uma pessoa querendo dar. Gente, do histórico de uma mulher que saiu do lixão, que ela precisava, aqueles 15 mil para ela ia ser muito bom. E aí foi tão interessante, porque quando as duas se encontraram, a Fernanda Brum olhou para ela e falou assim, Jesus Cristo acabou de ser concebido hoje em rede nacional, pelo teu testemunho. Aí as duas cantaram, tal, aí ela falou assim, eu quero declarar sobre a tua vida. Ela falou, você tem sonho de ser juíza e o Senhor vai te levantar como juíza nessa nação, porque a balança do Senhor é a balança justa. E aí declarou, e aquele homem, o apresentador, olhando, todo mundo olhando, eu falei assim, aí você falando das 7 montanhas, né? Uma vez eu preguei sobre as 7 montanhas, eu trouxe mesmo a palavra sobre isso. Lembra, Xê? Lá na igrejinha? Lembra? Eu trouxe já essa palavra das 7 montanhas. E tem tudo a ver, porque imagina, o Senhor levantando uma pessoa com essa hombridade, essa pessoa com esse caráter, essa pessoa... Eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, olha esse coração, olha essa mulher, essa serva do Senhor, que testemunho. Então, realmente, eu vejo que o Senhor urge, né,
Urge, gente, é urgente. Existe uma urgência do Senhor levantar realmente líderes em todas as áreas, né, da sociedade, para estar estabelecendo valores e princípios do reino. É extremamente importante. A gente tem que entender que quando a gente escolhe uma profissão, quando a gente está lá fora, a gente tem que estar levando a bandeira de Cristo para qualquer lugar, aonde quer que nós estivermos. É muito interessante, hoje os Estados Unidos estão vivendo um impasse absurdo entre um candidato patético e, em contrapartida, uma mulher que é competente, mas, ao mesmo tempo, tem princípios e valores totalmente fora da palavra. Então, a gente tem que entender que a gente, sabe, o que nos motiva é a palavra do Senhor, né? Então, hoje, eu vejo que os cristãos americanos estão indo por aí. Tipo, eu vou ter que ir aquele que vai menos contra a palavra de Deus, né? Porque tá complicado para eles. E a gente também tem que entender isso, né? Que quando a gente está lá fora como cidadão, a gente tem que entender que nós somos cristãos acima de qualquer coisa, né? Acima de qualquer coisa. Mas é só isso, eu queria compartilhar esses 2 testemunhos que eu achei muito legal. Amém. E é importante que, enquanto a pastora estava falando, me fez lembrar que mesmo que não chegue no topo, mas se você está lá por um chamado, se você está lá sendo luz, você influencia. Você influencia. Daniel, ele não tinha o poder para mudar, ele não era o rei, mas ele influenciava o rei. Neemias, ele não era o rei, mas ele estava trabalhando do lado do rei. Ele era só o cara que servia o cafezinho ali para o rei. E ele influenciou. Esther, não foi ela que mudou a lei, mas ela estava do lado de quem mudou a lei. A importância de ser luz. Amém. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Pai. E o Teu nome tem poder, Senhor. E a Tua palavra tem o poder, Senhor. Deus, eu Te peço, Senhor, para que cada jovem que veio aqui, que está aqui essa noite, Pai, venha resplandecer a Tua luz. Venha se levantar e resplandecer a Tua luz. Deus, que cada um, Senhor, venha Te buscar e venha Te priorizar acima de qualquer coisa, Pai. Que cada um que está aqui, Senhor, venha Te buscar, Senhor. E não só se encher de Ti, mas transmitir esse Espírito, Pai. Que venha transbordar, Senhor, para que outros fiquem cheios de Ti também, Pai. Deus, que possamos influenciar a nossa família, a nossa casa, que possamos influenciar, Senhor, os nossos amigos, Pai, que possamos influenciar as pessoas que estudam conosco e as pessoas que trabalham conosco, Pai, que possamos influenciar essa cidade para Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.